Nesta sexta-feira, o dólar completou a 10ª sessão consecutiva de queda no Brasil, atingindo a cotação de R$ 5,80 durante uma sessão marcada por intensas disputas entre investidores. Essas disputas ocorreram em meio à formação da taxa PTAX, que é crucial para a liquidação de contratos futuros, e foram influenciadas pela expectativa em relação à adoção de tarifas pelos Estados Unidos sobre produtos provenientes do México, Canadá e China. Além disso, os investidores estavam atentos a dados econômicos dos Estados Unidos, que incluem o custo do emprego, que subiu apenas 0,90%, abaixo da previsão de 1%, e a inflação, medida pelo Índice de Preços de Gastos com Consumo, que se manteve em linha com as expectativas do mercado. No fechamento do dia, a cotação do dólar à vista registrou uma baixa de 0,30%, encerrando a sessão a R$ 5,84. Este valor representa a menor cotação desde o dia 26 de novembro do ano passado, quando a moeda norte-americana havia fechado em R$ 5,81. É importante destacar que, apesar de alguns movimentos contidos em determinadas sessões, desde o dia 17 de janeiro, o dólar não havia fechado um único dia em alta. Ao longo da semana, a divisa acumulou uma queda de 1,40% e em janeiro a baixa foi de 5,56%. Às 17h05, na B3, o dólar para março, que se tornou o mais líquido na sessão desta sexta-feira, apresentava uma queda de 0,57%, cotado a R$ 5,87. A cotação do dólar comercial, por sua vez, apresentava os seguintes valores: compra a R$ 5,84 e venda a R$ 5,84. No segmento do turismo, o dólar estava cotado a 5,91 para compra e a 6,9 para venda. Durante a manhã, a moeda norte-americana começou o dia em alta firme, impulsionada pelos temores globais de que o governo de Donald Trump poderia impor tarifas de importação ao México e ao Canadá, conforme havia prometido. A disputa no mercado pela formação da PTAX também trouxe volatilidade aos negócios, com investidores tentando impulsionar as cotações após os recentes recuos. A PTAX, calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, serve como referência para a liquidação de contratos futuros. No final de cada mês, os agentes financeiros tentam direcioná-la para níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas ou vendidas em dólar. Durante o dia, o dólar à vista marcou uma máxima de R$ 5,90, com um aumento de 0,85% às 9h08, logo após a abertura do mercado. No entanto, essa força foi rapidamente perdida e a cotação caiu para uma mínima de R$ 5,80, com uma redução de 0,88% às 10h07 em um dos horários de coleta de cotações pelo Banco Central para o cálculo da PTAX. A volatilidade se manteve alta nas janelas seguintes de coleta de preços, que ocorreram por volta das 11, 12 e 13. Após a formação da PTAX, que ficou em R$ 5,83 na venda, a volatilidade continuou alta ao longo da tarde. Uma notícia da Reuters indicou que Trump iria impor tarifas ao México e ao Canadá apenas a partir do 1º de março, o que trouxe um certo alívio a algumas moedas de países emergentes, como o peso mexicano e o real. Como resultado, o dólar voltou a ficar abaixo de R$ 5,82. Contudo, no meio da tarde, a Casa Branca rebateu a matéria da Reuters, afirmando que as tarifas de 25% sobre o Canadá e o México, além de 10% sobre a China, entrariam em vigor no sábado, 1º de fevereiro. Este desmentido fez com que o dólar recuperasse força em relação a outras moedas, inclusive o real. Mas mesmo assim, a divisa encerrou a sexta-feira em território negativo no Brasil. Às 17h34, o índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de 6 divisas, subia 0,25%, alcançando 108,36. Pela manhã, o Banco Central vendeu, em sua operação diária, 15 mil contratos de swap cambial tradicional, visando a rolagem do vencimento que ocorrerá em 5 de março de 2025.